Bom dia, muito bom dia, pessoal. Vamos para mais uma live hoje. Hoje vamos continuar falando sobre esse assunto, que seria a relação entre o ágil e o sensível. Como um tem mais força na fala, enquanto que o outro não. O outro se intimida. E aí tem que contrapor essa força. O sensível tem que subir um pouco o nível e o ágil tem que descer também. Vou convidar aqui a Thalita. Deixe-me ver. Uma certa dificuldade com a claridade. Mas vai dar certo. É... Ia! Eita, bom dia, querida. Tudo bem? Olha só, tô E num novo cenário hoje, viu? Tô na tá região. Tô pertinho de ti. Tu tá na região sudeste, São Paulo, eu tô no sul, vizinho. É, aqui. Vamos conversar um pouquinho, né, sobre essa questão da comunicação. Tá me Sim, ouvindo bem? tô te ouvindo. Tô te Tá ouvindo bem. conseguindo me ouvir? Sim. Ótimo, ótimo, porque às vezes minha internet dá um panezinho. Então, hoje, Thalita, vamos conversar sobre essa diferença de personalidade e como isso, às vezes, traz ruídos na comunicação, que é o que a gente mais tem tratado aqui. Então, o ágil, ele tem uma comunicação mais direta, ao ponto, né, Thalita? É Sim. mais, com mais força, porque a força não é só na fala, a força é em tudo que ele faz. É por isso que a gente tem que entender que é a pessoa. Não é sobre você, é sobre ela. E o sensível, ele tem uma força, mas é mais interna. Então, os dois têm, digamos que a vontade cristaliza ali na altura do peito, tem força interior, tem aquela ira, que é aquela energia para resolver o problema, só que um é abafada por causa da velocidade de reação que é lenta, que é o sensível, enquanto que o ágil não, ele é quente, ele é voltado para fora. Então, é uma explosão de força. E aí a fala é mais um ponto que a gente entende que traz um pouco de dificuldade aí. Então, Thalita, me fala um pouco sobre essa questão de como foi difícil para você entender que outros não têm, que não estão entendendo a sua maneira de se comunicar, especialmente o sensível, talvez pensando ali também no tranquilo, né? Não sei se o alegre também se espanta porque ele é quente, né? Mas acredito que como ele é mais emotivo também, ele acaba que pode sentir um pouco também. Pode falar aí. Então, quando a gente entende, compreende a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, mu- Perdão, caiu aqui, mas voltou. Pode muitas falar. pessoas não entendem eu ágil. O jeito de falar é mais incisivo. Normalmente, os quentes se comunicam com as mãos. Isso Sim, não que o frio possa aprender, mas naturalmente, os quentes são mais incisivos. Fala mais rápido. Então, muitas vezes a pessoa não escutava aquilo que eu falava, não pelo que eu falava, mas pela forma que eu falava, porque às vezes se assustavam, porque exemplo, ele já é mais incisivo do jeito de falar. Ele já fala parecendo que está dando uma ordem e não é desse jeito. tal para ele. Então, e quando a importância de se entender quando ele lida com pessoas diferentes dele, ele aprender a modelar isso, a ele ser um pouco mais empático, a ele respirar mais para falar, a sentir um pouco, se eu falar assim, eu não vou ser compreendido. Então eu preciso ser compreendido. Então quando eu entendo a forma do outro, a forma do outro, eu vou remodular o meu jeito de não que eu vou mudar, porque a nossa natureza não muda. Foi Deus que nos deu o nosso DNA, a nossa essência. E Verdade. para a gente cumprir o propósito. Para falar assim, eu nasci assim, vou morrer assim, os outros que lutem. Mas não, nós temos que aprender. Para quê? Porque não adianta eu falar e não ser compreendida. Sim, Então eu preciso me fazer compreender. Os outros precisam compreender aquilo que eu falo. É o mesmo jeito que eu posso falar, por exemplo, cata uma água aí para mim, por favor, vai, pega uma água. Doida. Ou eu posso falar, por favor, um copo d'água para mim. Então é o jeito, é a mesma fala, formas diferentes. E aí, se eu tenho uma pessoa sensível, já trava, já fecha na hora, porque ela fala assim: Deus me livre, não quero essa pessoa nunca perto de mim. Que grossa. E um ágil, já quando um sensível. Ai,
amor, e com calma. Ele fala, pelo amor de Deus, que pelo amor, acelera, tô com pressa, não tenho tempo. E temos comportamento, velocidade, temos formas de marcação diferentes. Então, os dois, ágil e sensível, são profundos, fazem memória, fazem maior, são mais pessoas, são determinadas, mais focadas, mais disciplinadas. O que vai diferenciar deles é a diferenciação. O ágil é para ontem. Então ele fala acelerado, ele é apressado, tudo para ele é urgente, tudo é para ontem, tudo, a velocidade dele bateu, levou. Boba, boba é você. Tudo para ontem. Os frios já é frio. Então ele recebe, ele precisa aprofundar, ele precisa compreender, ele precisa assimilar tudo para ele responder. Então eu falo que tem um filtro aqui. O ágil e o alegre, que são quentes, ele passou no filtro, já não tem filtro, é vai. A hora que viu, já falou. Vai ter que tomar muito mais cuidado, vai ter que aprender a controlar o jeito de falar, a forma de falar, principalmente o que falar, porque não pensa muito, eles falam enquanto pensam. Os frios, sensíveis e os pacíficos, que são tranquilos, eles o quê? Eles têm esse filtro bem fechadinho ali, porque ele não fala aquilo, a resposta não vem. Não é porque ele não quer, a resposta não vem, porque antes ele precisa assimilar, pensar, refletir. Nossa, será que é assim mesmo? Nossa, e agora? É assim que eu falo? Então, é totalmente diferente. E aí os clientes falam, pelo amor de Deus, como que a pessoa consegue demorar tanto para me responder? Já manda assim, bom dia, tudo bem? Por um quente, isso, eu tenho que me policiar, porque eu já mando, viu? Eu falei, nossa, meu marido fica louco comigo. Fala, você nem falou bom dia. Agora tem editar. Aí você edita, bom dia, tudo bem? Mas é muito natural. Por quê? Porque é formas diferentes. Mesmo eu hoje lutando contra isso, aprendendo sobre isso, sendo especialista nessa área, eu tenho que me policiar, porque é a minha natureza, a vida inteira, igual quem faz chapinha e progressiva. Vai. A minha tá escovada, só tá lambida, mas não é, é cacheada. Quando ela vai crescendo, vai mostrando os cachos. Então, a vida inteira você vai ter que trabalhar e tratar nessa raiz, porque se você deixar, ela vai aflorar e você vai o quê? De novo, eu vou explodir, eu vou ser impulsiva, então eu vou ter que aprender. Principalmente com os sensíveis, os ágeis precisa aprender a modular a fala, porque senão ele vai se fechar e ele não vai te escutar. E lembre-se, não é o que você fala, mas como você fala. E palavras lançadas depois não voltam. Então, os quem têm muito mais dificuldade, porque eles são impulsivos, eles têm dificuldade. Então, eu falo, respira e depois você fala. Depois você fala. Você vê que aqui a Thalita está falando não é algo que ela treinou para ser, é criação. Não, aqui é a natureza dela. E você vai identificar que existem outros com a mesma natureza na sua casa, na sua família. É um filho seu, é um marido, é um tio. É a maneira da pessoa funcionar. Só que ela se conhecendo e conhecendo como os outros funcionam, ela sabe como ela consegue lidar com cada um. Ela falou que para lidar comigo, sabendo que eu sou sensível, ela tinha que se administrar. É muito difícil para ela. Que a vontade que ela tem é só dizer, mas ela tem que respirar e tentar modular a fala. Isso aqui é só um relacionamento pontual, mas ela tem outros relacionamentos que ela precisa estar sempre se ajustando para que ela cumpra o objetivo dela, que é essa comunicação, esse resultado que ela está buscando. Mas você percebe que a velocidade de reação dela, ela é rápida, ela é ligeira em relação a tudo. Não tem a ver com você, tem a ver com ela, como ela funciona. Só que o sensível, ele interpreta o mundo muito assim. Parece que tudo é pessoal. Parece que tudo é sobre ele. Então, se a pessoa, estou dando um exemplo, né? Se é alguém que ele gosta, manda uma mensagem, não dá nem bom dia. Vixe, eu acho que começa a ficar inseguro e pensar, acho que ela não gosta de mim, não. Ela está sendo muito rude, muito bruta. Ai, não vai dar certo não, isso não. Parece que começa a cabeça a encher de. Porque como é interno, olha só a diferença, literalmente, entre a Thalita e eu. Temos a mesma marcação da memória, ou seja, somos rígidas, inflexíveis, temos posição. No entanto, ela revela mais porque ela é quente. Já eu que sou sensível, sou fria, minha velocidade é lenta. Eu sou mais. Tenho dificuldade de expor meus pensamentos. Então lá vem ela contrapondo os pensamentos dela com muita força e eu sou sensível. Olha só.
O ideal aqui é uma questão de física. Ela vem com a força, eu tenho que contrapor um pouquinho. Então, eu tenho que subir um pouquinho de nível, no sentido de não ficar muito acuada, né, Thalita? Acho que o ideal é dizer o que não gosta, vocês pedem muito isso. Diga o que não gosta, fale, joga as pedras. Aí contrapõe essa força deles. É uma questão de física aqui. E é literal isso. Eles querem que você contraponha essa força, porque eles não é natural deles ficar toda hora se modulando. Então você contrapõe essa força, sobe um pouco de nível e eles também estão descendo de nível para poder administrar a fala. Mas veja, é uma luta diária. Sabe por quê? Porque não é natural. É que nem ela pedir para mim, Gisele, fale com muita força. Fale com a cara assim, bem brava. Aí, eu vou treinar o máximo que eu posso. Mas assim, não é natural. O que não é natural, você tem que se esforçar. Então, assim, não é ruim que ela seja assim, porque vai ter situações que o ágil vai lá e resolve. Realmente, às vezes, ele não fala nada. Só a presença dele. Eu vou postar um vídeo na Davilis que é assim. É o Celso Portiolli imitando como é a vida de um pai em casa. Aí o menino tá no sofá bem relaxadão. Aí ele aparece, o menino já ajeita a coluna. Aí ele ia deixar algo na pia sem lavar. O pai apareceu, ele já começou a lavar rapidinho. Então o ágil é mais ou menos assim. Onde ele chega, ele vai organizando naturalmente. Por quê? Porque a sua presença é imponente. Só o olhar dele já deixa você no seu lugar. Ele reposiciona você sem dizer uma palavra. Mas se ele abrir a boca e se ele quiser realmente ser bravo, gente, a gente sabe que Deus concedeu mais energia a ele. E como a Thalita falou, é com um propósito. Deus fez pessoas diferentes. A Thalita, eu entendo que ela representa, não somente ela, como todos os ágeis, representa uma parte do Senhor, que é a força dele, é o vigor do Senhor, essa agilidade. Já eu represento outra parte do Senhor, que seria essa sensibilidade, esse detalhismo, essa profundidade, porque olha só, como temos esse peso, que é essa secura, essa marcação da memória forte, esse posicionamento, a gente vai ser pessoas que ela vai se posicionar para fora, então ela é fogo, e eu vou aprofundar nessa minha secura. Por isso que eu sou terra e ela é fogo. Ela vai para cima e eu vou para baixo. Então tem que se conhecer para poder então se ajustar. E realmente essa questão da comunicação, né, Thalita, é uma área assim, incrível, porque eu quando entendia isso, claro que não é algo muito natural, mas assim, sempre que eu vejo que o Ash está falando com dureza, eu penso, como você sempre me ensina, não é sobre você, é sobre ele. Então, assim, o sensível, se não tiver cuidado, se for alguém que ele gosta, os olhos enchem de lágrima, né? Porque se assusta, é muito intenso internamente, então começa os olhos a encher de lágrima, começa a ficar acuado, porque tudo é muito intenso, assim como ela também é intensa. Só que ela é intensa para fora e eu sou profunda para dentro. Mas quando você entende que é sobre a maneira como ele funciona, aí muda tudo. Ontem eu conversando com a Agi, a maneira como ela falava, gente, era só um assunto sobre parto. Mas falava com tanta força. Não pode ter parto pelo SUS, tem que ser particular, tem que se organizar e tal. E ela só tem acho que 20 e poucos anos, assim, é bem novinha. Imagine assim, você vê que é a natureza mesmo. Criança dessa forma fala com muita força, né, Thalita? Sim. Você nota que é da natureza, ninguém ensinou, não, é dele. Assim como uma criança sensível também. Tudo chora profundamente, tudo é muito sensitivo, né? Porque é profundo internamente. Pode voltar a falar, Thalita. É, Tomar o lugar de fala. perguntam bastante nos meus stories, qual Ah, a dificuldade, qual temperamento eu tenho mais dificuldade em me relacionar. E eu e você falou que é a gente, né? respeito sensíveis. Por quê? Porque eu vou ter que ficar me policiando. Porque senão a pessoa Tadinha. não É escuta. luta. E não é que. Porque E daí é você assusta, né, Thalita? Se não cuidar, assusta. Tipo assim. legal de falar. E se a pessoa se assustar, ela não escuta o que eu estou falando. Então é assim. Então, eu vou ter que ficar me policiando o tempo inteiro. Como que eu vou falar? O que eu vou falar? O que que essa pessoa está entendendo que eu estou falando? Então, eu tenho que realmente me policiar muito mais. E no relacionamento entre sensíveis e ágil, é isso. O ágil vai ter que diminuir, segurar um pouco essa força. O que que eu faço? Se eu sei que eu estou nervosa, se eu estou num dia que o meu limite está lá e que se eu não me policiar, a minha natureza, o meu DNA vai explodir ali, o que Chorar. fazer? É arrumar técnicas. Eu vou pro banheiro, respiro. Respira! É, Respira, ágil. Porque na intensidade a gente nem respira. Então, é respira mesmo.
toma uma água. Ó, se eu falar agora, eu vou ferir as pessoas. E um sensível depois não vai esquecer. E ele vai ficar remoendo aquilo, tentando entender. E para você, nossa, eu só falei, não falei nada demais. Nossa, eu só falei. E o sensível vai ficar assim, nossa, Desse jeito. falou assim comigo, ele não me ama, ele não me entende, ele não me compreende. E às vezes o ágil só tá falando porque ele tá estressado. É mesmo. Então, Veja que tem muita energia dentro dela, então todo dia ela tem que conter essa energia. Não é fácil. O Ágil já amanhece todo dia com essa ira, essa energia para resolver o problema, que foi dada pelo Senhor, mas afetada pelo pecado. Então ela tem dificuldade de se administrar. Então veja como ela tem uma luta cruel. Aí olha só, precisa se ele não já está passando por cima de você, dê glória a Deus. Agora sim, às vezes a gente tem umas fantasias, querer que o Ágil seja uma pessoa que ele não é. Aí muitos casamentos se frustram, amizades também, porque você está desejando que o outro seja uma pessoa que ele não é. Então, quando você vai por esse caminho, é frustração. Ele já está tentando se administrar para não gritar você. Então, ó, agradeça a Deus. e a Aí você quer que ele seja muito romântico, não sei o quê. Pode falar, Thalita. memória. Então, os dois vão fazer memória e não vão esquecer. Qual é a diferença? É verdade. Ente, o ágil, bateu, levou. Ele Bota para fora. Devolve. Se ele não fala, eu tinha dificuldade. Tinha uma chefe, quando eu entrei no trabalho, eu queria bater de frente. E aí eu tinha que me controlar, porque era meu emprego. Gente, eu quase morria. Porque aquilo ficava assim, ó, se eu não falasse, eu morria. E aí, às vezes, é assim, então o que que eu tinha que falar? Só que eu tinha que aprender a mudar a forma de falar, porque eu também não podia perder emprego. Muitos É agem, mesmo. Perdem tudo, né? ele se controlar e ele fala na hora errada, do jeito errado, e às vezes Verdade. estava errado. Mas como ele não teve discernimento, quando ele não teve estrutura, ele não teve jeito de falar, ele perde. Perde emprego, perde carreira, perde casamento, perde relacionamento, porque precisa aprender a modelar. Ninguém é obrigado a aguentar suas grosserias. Então, respira. Eita, tô sendo grosseira, preciso aprender a falar aqui. E fala de novo, me desculpa. Aprenda a pedir desculpa, porque é algo muito difícil para os ágeis. Por quê? Porque dói, porque nunca tá errado, né? Mas tá. É E aí, verdade. errado, o que eu tô falando tá certo. Às vezes tá certo. Só que se você não usar o jeito certo de falar, você perde tudo. E ninguém te escuta. Então o quê? O que eu estou falando tá certo, mas a forma tá errada. Então eu preciso me fazer compreender para que o outro compreenda e escute. Porque senão a pessoa nem te escuta. É desse jeitinho. E ontem eu vi uma pergunta nos seus stories, né? De um pastor, né, Thalita, que ele se entende nesse lugar de ágil, ele tá tendo dificuldade com as suas ovelhas e tal, né? Então, você nota que que em todas as esferas de relacionamentos vai influenciar. Então, o pastor ele se conhecendo e ele entendendo que na igreja vai ter sensíveis, vai ter tranquilos e vai ter alegres. Então, dependendo do alegre, vai bater de frente com ele de imediato. Depois ele nem lembra mais. O sensível, se ele for com muita dureza, vai ficar marcado. Quando você nem percebe, não tem mais acesso a essa pessoa. Vai mudar de igreja, porque ele não vai mais ficar ali. Me entendo, tudo isso pode acontecer e é fora do seu controle, tudo bem. Mas aí você pensa, eu deveria ter agido de outra maneira se eu conhecesse fulaninha. Eu não conhecia, eu também nem me conheço, porque eu penso que todo mundo vai agir assim, eu penso que é natural, porque como é um óculos, é a maneira de você enxergar o mundo, a pessoa pensa que todo mundo é igual, sendo que não, o outro é diferente, recebe de outra maneira. Então, muitos agem, eles falam, eu tô falando normal, você tá dizendo que eu tô falando normal, nem sequer subiu o tom de voz, porque eles já falam, os quentes, o volume já é alto. O sensível, os frios não, que é o tranquilo e o sensível, o volume de voz é baixo. A gente não tem uma presença marcante. A gente chega se escondendo por ali. Os quentes não. Chegam marcando presença. O ágil com acidez e o alegre com aquela espontaneidade, aquela alegria, aquela leveza que eles trazem para o ambiente, né? Então são maneiras de funcionar que, se você entendesse, gente, mudaria tudo. Igreja, casamento, relacionamentos, tudo isso, né, Thalita? Sim, e você vai entender que cada um vai ter o seu papel. Então, eu não Isso. ágil. Eu não posso ter uma igreja só com ágil. Isso. Então, por exemplo, eu aprender que cada um vai ter valor numa área. Não é que todo ágil vai ter que ser líder. Ai, não, todos podemos ter É liderança verdade. natural. Tem ágeis que não gosta de liderar, mas ele lidera de outra forma. E o que É, eu tento falar para o sensível? Não leva.
para de achar que tudo gira em o seu entorno. E às vezes a pessoa tá falando, mas é o que ela tá nervosa e você tá achando que é você. O que que eu fiz? Nossa, por que que ele não gosta de mim? E às vezes não é sobre você, é o jeito dele falar. Então tem que Isso. ir essa chavinha. É. Não, é ele que é assim comigo só, ou ele é assim com todo mundo? E aí, quando você começa a se perguntar, nossa, não, não é comigo, ele é assim com todo mundo. Ele é assim com a mãe dele, com o pai dele, com a irmã dele. É o jeito dele. Eu paro de me vitimizar, ai, que só eu que sofro, e eu aprendo a entender o outro. Ele é mais rude, realmente, mas não é só comigo. Então eu posso me posicionar e não fazer guerra fria. Porque o que que acontece? Acaba fazendo assim, então ele fica com raiva e num relacionamento e ele fica assim, então, mas não me entende, mas não fala. Acabou, calmou, nunca na hora da raiva, nunca na hora da ira. Esperou ele acalmar? Olha, você falou daquele jeito comigo e eu não gostei, eu não gosto que fale assim comigo. Isso aqui tem me machucado, isso tem me ferido. Falar com calma, mas falar. Porque às vezes a pessoa não te entende, ela fala, fica dando, sabe, como se fosse patadinhas, e às vezes os ágios são muito práticos, tipo assim, nossa, do que ela tá falando? Nem lembro mais disso. Porque os ágios falou, ele descarrega. Mas já foi. Vai para outra página. Mas aí você fica sobrecarregado. Mas o sensível, como ele vai guardando, ele vai É. e aí, às vezes, criando cenários que muitas vezes não existem, porque ele fica tentando entender. É. Aí ele vai falar, Na hora de tentar entender, ele começa a criar cenários. É justamente isso. às vezes, a tendência é criar um cenário negativo. Então, eu posso ter esse copo Sempre. Sim. na metade, um ágil, um alegre, vai falar, nossa, tá quase cheio, bora, vamos pra cima. Se um sensível pega, nossa, tá quase acabando. É o mesmo copo, é a mesma medida, mas a forma que a gente olha para ela é diferente. Então, eu aprender e compreender isso faz total diferença nos relacionamentos. Então, o ágil aprende a diminuir, controlar o tom de voz, aprende a modular o jeito de falar, e não é o que você fala, mas como você fala. E o sensível, a se posicionar. Não gostei que falou assim comigo. Quero entender melhor, porque muitas vezes, a pessoa passou, nem olhou para mim, e a pessoa se fecha, nunca mais quer saber, cria um monte de É. cenários e pode, viu? Ele disse, você não me viu, você não me cumprimentou, tá tudo bem? Nossa, eu nem tinha te visto. Resolve, gente, tem tanto disso que a turma fala no Tem. porque Tem. se fecha, cria cenários e muitas vezes a pessoa nem viu. Às vezes a É pessoa mesmo. bom dia, entender que os outros são diferentes e eu tirar a limpo. Vamos conversar, vamos resolver. O que que acontece? A pessoa se fecha no mundo dela e para ela acabou. E às vezes não Ah. precisa ser assim. Desse jeito. Tem um ágil aqui conversando. Só pela conversa dele, já a primeira frase dele, eu já percebi que ele era ágil, né? Ele falando aí que antigamente ninguém sabia disso e na igreja ninguém mudava. Aí falou assim, crente, gente que tem mimimi na igreja, né? É muita visão do ágil, porque como ele é muito prático, direto ao ponto, ele é resolutivo, ele entende, ele acredita que todo mundo deveria ser assim. E como são naturezas diferentes, existe uma maneira de enxergar o mundo e cada um de nós traduz uma essência do Senhor. Então, realmente entender como o outro funciona vai ajudar você a liderar melhor. Porque se você continuar da maneira como você funciona naturalmente, sem se modular, eu não tenho nem dúvidas que não dura muito tempo, não. Assim, na igreja, onde você estiver, se no trabalho você não dura, imagine na igreja. Então, assim, não é fácil. Mas esse conhecimento que a gente está falando aqui, a Thalita explicando, faz total diferença, porque nos relacionamentos a gente precisa de entender como o outro funciona. O sensível não é que o mundo gira em torno dele, mas é porque como ele precisa compreender tudo, precisa aprofundar, concentra, aprofunda para poder entender e dar uma resposta ao mundo, é sobre tudo. Seja coisas boas ou ruins, é a maneira como ele enxerga o mundo. Assim como o ágil também, falam que ele só é bruto, que ele é ignorante. Não, é a agilidade, é a força, é a rapidez. Então ele vai atropelando, ele tem muita energia, ele não tem paciência, de modo geral, para lidar com coisas que ele precisa parar. Então, assim, é uma luta diária para ele. Você precisa também. Eu acho que quando o texto que fala suportai-vos uns aos outros, essa é a ideia. Eu estou tentando entender como ele funciona, eu estou suportando, porque ele não escolheu ser assim. Ele tem uma essência divina que foi afetada pelo pecado, que não traz os pontos fracos que ele luta. Então, assim, se eu amo, eu vou tentar suportar esse calor. E, como a Thalita falou, de vez em quando para, senta, conversa. É fácil, não, porque às vezes o sensível fica muito acuado. E como ele precisa de um tempo para entender,
ele precisa de ficar recluso e sobretudo, não é porque ele está chateado somente, é porque ele precisa de entender. Então, para poder ele entender, ele tem que se isolar um pouco, né, Thalita? Tipo assim, ficar quieto, deixa eu quieto, eu preciso refletir. Enquanto que o Ken já quer resolver. Diga logo, fala logo. Não, eu preciso de um tempo para organizar, porque é justamente a velocidade que é diferente. A Thalita já está pronta para dar uma resposta e colocar você no seu lugar. A gente não. A gente precisa refletir, eu preciso entender o que aconteceu. A velocidade é outra. Precisa aprofundar, concentrar para poder eu entender e depois dar uma resposta. E se der, né, Thalita? Às vezes, mas de um relacionamento próximo precisa de ter essas. A gente chama de ferro a fio ferro, né? Um se ajusta para poder caber no outro, porque não é. São duas naturezas diferentes, por mais que a gente compartilhe da mesma rigidez, marcação de memória, que é igual, a velocidade é distinta, então temos duas naturezas. Aqui estamos falando só de duas formas, mas existem mais outras duas. E você veja que não é fácil. E dentro de casa tem, às vezes, as quatro forminhas, né? No caso, na casa da Thalita só falta o sensível. Imagina só, tivesse um sensível. Tadinha. Todo dia teria que ficar. E não sei, ter um filho tranquilo, porque o marido dela é tranquilo, mas ter um filho tranquilo é diferente, porque pesava sobre ela o treinar, o educar, né? Que o marido ela não vai educar, mas um filho sim. Então não sei como seria essa relação. Mas perceba que na sua casa pode ter esses mesmos relacionamentos que, se você se conhece, gente, muda tudo. Né, Thalita? Muda tudo. Começa um processo de autorregulação, de se administrar, porque, como ela falou, ninguém tem obrigação, como também ninguém tem obrigação de aguentar o vitimismo constante do sensível. Não é que ele quer ser vitimista, é como ele interpreta o mundo, precisa de aprofundar, ele então vai ficando acuado, às vezes, né? Eu tô sentindo tudo que eu peguei hoje, né? Então, tudo ele vai colando ali. Pode falar, Thalita. Então, Seu tempo já está quase esgotado, né? Que você quer terminar a live de 8h30, porque ela precisa. Hoje ela tem várias coisas. Ela está corrida essa semana. entender que quando um ágil, às vezes ele tá falando com você, ele tá sendo incisivo, ele tá, vamos, você consegue, bora. Ó, isso aqui não ficou bom, você pode melhorar. Por quê? Porque ele acha que você é capaz. Ele acha que você tem condições. Então eu sou aquela pessoa que fala assim, eu tenho que me policiar, porque às vezes eu tô querendo ajudar e às vezes a pessoa não entende. Só que eu É, tenho desse jeito. que É colocar, muito mal compreendido, eu acho. viu? Coitado, tá dando pena. Acorda, vamos. Só que se sinta amado, não que ele tá certo. Por quê? Porque quando ele tá fazendo isso é porque ele se importa. Porque É, ele não se importa, ele não perde tempo. Tempo para os ágeis é fundamental. Se eu não me importo, faça o que você quiser da sua vida, ó. Não me importo, não ligo, não vou perder meu tempo em falar. Se eu estou falando, se eu estou mostrando, às vezes até o meu jeito pode não ser o que você acha que é correto, mas eu me importo. E o que acontece nos relacionamentos? O ágil quer resolver, quer falar, quer discutir, e os outros, por exemplo, o sensível e o tranquilo? tranquilo, ele precisa pensar. Então, às vezes, o ágil não se sente amado, fala, nossa, ele não quer resolver, ele não quer conversar. Então, o alegre e o ágil, que são quentes, eles querem falar, resolver falando, batendo de frente. Vamos, ó, vamos, enquanto a gente não resolver isso aqui, não para. Mas não, às vezes também precisa. Eles precisam falar, mas calma, aí vai colocar no lugar. Mas assim, é uma forma de demonstrar amor pro ágil, é fazer, é resolver um problema, é às vezes até criticar, só que tem que aprender a criticar. Ó, você lembra, eu falo que é sensível, é assim, é fundamental. Eu critico, eu elogio e depois critico. Não é que é criticar, mas é, por exemplo, olha, ficou muito bom esse aqui, ó, mas Mas esse é pode melhorar. então, é formas de falar, é forma de lidar para ser compreendido melhor. Desse jeito, interessante, olha só, ela é o fogo purificador do Senhor. Então, os ágeis, no que eles tocam, eles veem problema no sentido de que, tipo, pode melhorar. Aí, o que eles fazem no mundo? Eles fazem o mundo crescer. As pessoas que estão perto deles são impulsionadas. Então, observe o que ela falou. Não tenha medo, da fala dele. Assim, se preocupe quando ele ficar em silêncio, porque aí ele está demonstrando que ele, tipo, jogou a toalha e não se importa mais. Então, enquanto ele estiver ali no seu pé, porque realmente eles pegam no pé mesmo. Tá ali, tá observando. Não, esse aqui falta isso, falta legenda, falta isso, falta aquilo. É a maneira como ela está falando que demonstra afeto. Eu estou me preocupando, estou querendo fazer. E eles amam assim, tirando você da zona de conforto
e colocando em outra zona. Então, o mundo precisa deles para, velocidade. O Senhor mandou eles para o mundo para representar uma parte do Senhor na maneira como nós funcionamos, para poder ser uma bênção, sermos uma bênção uns para os outros. Então, fomos feitos à imagem de Deus. O meu novo livro que eu vou lançar é a arte de relacionar-se, conhecimento que transforma relacionamentos. Eu vou falar justamente sobre isso, como nós espelhamos essa imagem do Senhor. E nos relacionamentos uns com os outros, precisamos nos conhecer para poder entender o que o outro está dizendo, porque senão tudo é pessoal. Você precisa se conhecer, precisa entender como o outro funciona para poder se administrar. E aí faz total diferença, né, Thalita? Sim. Pois muito obrigada, querida, pelo seu tempo aqui. Foi muito bom. A gente quer ter outros momentos. Você vai voltar novamente, se Deus quiser. Vamos continuar falando sobre esse assunto. E pensa, continua aprendendo. Ó. Começa a observar as diferenças no teu meio. Você vai ser muito abençoado. Para que não ache que tudo é só duas caixinhas. É pecado, não é pecado. É certo, não é errado. Não. São maneiras de funcionar. São modo operantes que foram estabelecidos pelo Senhor. Porque ela não escolheu ser como ela é. Nem eu. Imagina só se eu pudesse escolher mudar. Eu ia testar cada semana um para eu escolher qual que eu gostaria de ser. E não, já nascemos com essa natureza. Escolhemos uma parte do Senhor que dá honra para mim, para ela. Ela é imagem do Senhor. Eu também sou imagem do Senhor. Só que espelhamos facetas distintas, só que afetadas pelo pecado, nos dando os pontos fracos que temos. Então, temos responsabilidade de potencializar os pontos fortes que temos e trabalhar os fracos e ainda lidar com os relacionamentos. Porque, por mais que a Thalita tenha um propósito excelente de criticar para fazer a pessoa crescer, mas se ela não estiver entendendo, ela não vai atingir o propósito dela, vai só afastar. Então é por isso que a comunicação existe para isso, para que vocês alinhem a cosmovisão, a maneira de enxergar o mundo, para que então Deus seja mais glorificado e os relacionamentos sejam alinhados, porque o vertical, o relacionamento com Deus alinha os horizontais, os relacionamentos horizontais. Então Deus é mais glorificado quando você tenta se relacionar melhor com o outro. Essa é a maneira como Deus com certeza vai se agradar. Então, Thalita, muito obrigada por sua contribuição contínua na minha vida e na vida dos que estão aqui, com certeza. Se tiver alguma palavra final aí, você precisa correr para a faculdade, pode falar. Então pensa, Deus te deu esse DNA, essa essência para você cumprir. Normalmente, o nossa essência tem a ver com o nosso chamado, com o nosso propósito. Verdade. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, eu estou aqui para amadurecer, eu estou aqui para crescer, eu estou aqui para melhorar, para aperfeiçoar. Você não é refém de nada. Então é você aprender, eu me conhecer. A partir de agora eu me conheço. Qual é a minha essência? Qual é a minha natureza? E qual é minhas qualidades? O que eu preciso aperfeiçoar? O que eu Isso. preciso controlar? Aí eu me conheço e eu vou aprendendo e eu vou amadurecendo. Então eu sempre falo que é o autoconhecimento que gera, que brota em nós amadurecimento. E o que é amadurecimento? É através do esforço, através da luta diária. Eu não sou isso. Eu sou muito melhor que isso. Eu não sou grossa, eu não sou insensível. Eu sou às vezes mais rígida, mas eu preciso aprender a gerar. Até daquele defeito, eu fazer aquele defeito, aquela dificuldade se transformar para que possam as vidas ser alcançadas, que famílias venham ser transformadas, relacionamentos venham ser saudáveis e sarados. Porque essa é a minha maior busca, é transformar relacionamentos. Como na minha casa teve transformação, como na minha casa o meu casamento quase foi destruído, porque eu não entendia e eu falava de forma errada e hoje não sou perfeita, continuo tendo as minhas dificuldades, as minhas lutas, mas olhe para mim e fala assim: não, eu posso melhorar. Se eu errei hoje, amanhã eu vou acertar. Deus, Espírito Santo, me ajuda Muito bom. e acabou. Não, eu prossigo para o alvo e é isso, gente. Amém. Continuamente em busca de conhecer-se e aperfeiçoar e pedindo sempre através do Espírito Santo. Tá vendo? Perfeito, fechou com chave de ouro. Olha só, gente, ela tem um livro chamado A Chave para Mapa dos temperamentos. o Mapa dos Temperamentos, a Chave para É feliz. um relacionamento, família feliz, né? Ela fala um pouco sobre essa história dela. Ela também dá palestras em igreja, então vai que você queira falar sobre esse assunto para casais, ela está disponível. Ela tem um curso que é muito bom. O curso eu fiz, assim, abriu a minha visão como nunca sobre esse assunto. Ela é muito direta ao ponto, como ela é objetiva, o curso é excelente. Ela tem também um e-book, então ela tem vários materiais, ela também está falando sobre esse assunto no Instagram dela. Ela fala mais visando temperamentos. Então, você pode ir para o Instagram dela, Thalita Santos, é? O seu Instagram? Thalita Santos, você pode seguir lá. E é isso, gente. Como ela falou, o conhecimento
foi transformador na família dela, vai ser na sua também quando você começar a se conhecer. Não adianta. Você precisa entender como você funciona. Por que que Deus me fez assim? Isso muda tudo. Muda, começa a organizar as suas ideias. Não, agora eu entendo. Por que que eu não consigo falar? Eu não sabia, Thalita, que eu não conseguia falar. Eu não sabia. E hoje eu entendo por que que eu não consigo falar, como também todos os sensíveis não conseguem. É a maneira de funcionar, a velocidade é outra. E a marcação da memória é profunda. Então, existe uma maneira de você funcionar. Então, a Thalita tem todo esse material. Eu vou lançar um livro agora, Arte de Relacionar-se, e vou lançar um curso também, para você também aprender a se conhecer. Sempre pensando, a minha contribuição sobre esse assunto é mostrar como você funciona, sendo que você é um espelho de Deus. Então, você é a imagem dele. Você não simplesmente escolheu a maneira de funcionar e chegou no mundo como um Big Bang. Não. Você foi projeto, imagem do Senhor, só que é afetado pelo pecado. Então, a minha contribuição será dessa maneira. Então é isso, Thalita. Um beijo, querida. A gente se vê por aqui, se Deus quiser. Tá joia, Quero Deus. voltar a falar sobre esse assunto agora com os filhos dela, esse relacionamento. E vocês que falaram que foram edificados, fico muito feliz. Que foram edificados, que alguém falou aí que achava que era um nada. Pois é, se conhecer, você se valoriza porque você é a imagem do Senhor. Você não é pouca coisa, não. Por mais que em Cristo é que realmente sua posição começa a ser restaurada, mas você é a imagem do Senhor. Então você não é qualquer coisa, não. Você realmente é a coroa da criação. O homem é a coroa da criação. O homem aqui, homem e mulher, né? É o que foi feito à imagem do Senhor. Os animais não foram, as plantas não, mas você foi feito. Então, Deus abençoe vocês. A gente se vê por aqui. Vai ter outras lives por aí. Fica de olho. Muito obrigada, Thalita. Um Deus beijo, boa aula e bom trabalho. Até mais. Tchau, tchau.